Olá, começa agora o Sem Arrodeio, numa semana muito movimentada no cenário político local e nacional. A gente começa, claro, falando da filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio à União Brasil na última quarta-feira em Brasília. A chegada do Roberto Cláudio à União Brasil foi prestigiada por Ciro Gomes, por Rueda e pelas lideranças do PP também. E essa chegada dele no União Brasil deu muito o que falar. A avaliação de vocês sobre essa, depois a gente vai pontuar um a um, mas essa chegada do Roberto Cláudio à União Brasil. Olá, tudo bem? Como vai, Sueli, Felipe, os que nos acompanham aqui pelas redes da ANC no Sem Arrodeio. Enfim, aconteceu, né? A tão esperada filiação do Roberto, né, que foi anunciada há muito tempo e sempre ficava a questão de datas, e aí essa explicação de ter sido em Brasília, né? Então aconteceu o casamento, como eles falam, né, um longo namoro que acabou nesse casamento. Estavam lá os caciques do União Brasil, né, o ACM Neto, o Ronaldo Caiado, fizeram falas, né? Fizeram discurso, o Ciro, o Sarto, inclusive agradecer a audiência do ex-prefeito José Sarto, que disse que não tinha sido expulso do PSDB. Realmente ele não foi expulso do PSDB, ele foi convidado a se retirar. Mas eu queria só lembrar, antes de falar, da carta que o Beniveras mandou, né, para os vereadores de então, né, que diz o seguinte: fica, portanto... João Paulo, explique para quem está ouvindo e quem está chegando agora qual foi o contexto dessa reclamação. Não, é porque no episódio passado nós falamos que o ex-prefeito José Sarto tinha sido expulso do PSDB. Né? Na época ele era vereador, ele não foi expulso do PSDB, ele pediu para que a gente fizesse, agradeço mais uma vez a audiência, que a gente fizesse esse reparo, que na verdade ele foi convidado a se retirar. Ele não chegou a ser expulso, né? E aí, só para a gente deixar isso muito evidente, em 2 de janeiro de 92, né, a executiva regional, presidida pelo então presidente do partido Beniveras, ex-senador, ex-governador do Ceará, diz o seguinte: fica, portanto, advertido os vereadores mencionados, entre eles o Sarto, que esse comportamento é incompatível com os princípios partidários da social-democracia e que deverão buscar abrigo em legenda que responda melhor aos seus interesses fisiológicos, eleitoreiros e clientelistas. Quem falou isso foi o Beniveras, então, presidente do PSDB à época, só que o Sarto saiu e não foi expulso, ele saiu antes, então fica aí o reparo feito. Inclusive o ex-prefeito estava lá ontem, né? Na quarta-feira foi citado, né, também como uma continuidade do trabalho do Roberto Cláudio. E então estava lá esse grupo, que era um grupo muito grande. Mas vamos só restabelecer a bem da verdade, assim, ele quase expulso, mas não foi por um mau comportamento. Não. Foi porque ele contrariou a diretriz do partido naquele momento, que não queria que votasse uma matéria tal que seria até benéfica para a população. Inclusive foi injusto, eu acho que foi injusto. Eu também acho. Foi injusto. Ele teve um comportamento altivo de ir contra o partido, porque ele estava querendo votar num projeto do prefeito Uracy Magalhães, que queria ofertar bolsas em escolas privadas para as pessoas que não pudessem, em lugares onde não tinha escola pública. Afinal de contas, estou falando de 92, era muito precária ainda a rede, né, de educação de Fortaleza. Então assim, eu até louvo a rebeldia dele. Foi uma rebeldia louvável. Né? Louvável. Vamos voltar para o presente. Então é isso. Então, voltando para o presente, ele volta para o PSDB, junto com o Ciro, inclusive. Ontem o Rueda e o Caiado falaram que queriam o Ciro no União Brasil e não foi possível. Então o Ciro fez um discurso até um pouco estranho, né? Porque tudo bem que ele reconheça o erro dele, ele peça desculpas ao capitão Wagner, mas colocar o erro dele na conta do Cid, eu errei porque o Cid me enganou, ou porque o Cid me influenciou, e dizer que a culpa era do Wagner, né? Que o Wagner ainda estava de um jeito que ele fez ele entender algo que não era. Então ele podia ter dito: realmente errei, fui para além do que poderia. Então fica uma retórica um pouco aquém do que é o Ciro Gomes, né? Uma desculpa que é um pouco esfarrapada. Olha, eu fui porque eu tinha uma fé cega no meu irmão. Eu não queria saber quem era o capitão. Eu queria esmiuçar ponto a ponto. Assim, Roberto Cláudio, vamos pro Roberto foi o último, né?
Pois então vou começar pelo Ciro, mais bombástico, Ciro, né? Ciro. Ciro. O Ciro fez um discurso, pediu perdão ao capitão Wagner. Para quem não lembra, os adjetivos que ele falava para o capitão Wagner, que ele era chefe da milícia, ele era um pilantra, esses eram os adjetivos, no mínimo, que ele lançava contra o capitão Wagner. Inclusive, na última quinta-feira, um dia depois da convenção, o capitão Wagner anunciou que estava retirando 3 processos da justiça porque não fazia mais sentido, já que agora são best friends forever, né? Então, assim, voltando para o Ciro Gomes, esse discurso dele, ele pediu perdão, disse que agora que fez foi agressivo com o capitão Wagner em razão de uma lealdade cega que tinha com o irmão Cid Gomes, né? E que por ser irmão dele, Ciro, acreditava que ele detinha a verdade, que agora não está vendo mais isso. Vamos lá, a minha opinião. Ciro é uma pessoa super inteligente, acho que até um pouco manipulador, ou muito, não sei, na minha percepção, mas o Ciro é uma pessoa altamente inteligente. Ele ia ser manipulado pelo irmão, ele ia dizer tudo aquilo porque o irmão... Eu nunca vi nem o Cid dizer esse tipo de adjetivos contra o capitão Wagner. Eu nunca nem vi. Agora, um irmão colocar na conta, o Ciro colocar na conta do Cid Gomes a mudança drástica de rumo dele, certo? Pedir perdão à pessoa que ele chamava de chefe de motim, de milícia, que inclusive estava apoiando aquele motim que tomou um batalhão em Sobral, que quando o Cid tentou dissolver com um trator, levou um tiro, né? Então, assim, quem ouviu aquele discurso de pedido de perdão e de ataque ao próprio irmão, achou muito... Eu fiquei meio que, não sei nem se perplexa, mas achei muito... Não convence, eu acho que não convence a ninguém uma desculpa dessa. Não convence. Até porque ele não é alienado, é um cara muito inteligente que não ia se manipular para ser agressivo com o outro só por causa do irmão. Pois é, um discurso muito aquém do que nós esperamos, do que nós conhecemos da capacidade retórica do próprio Ciro Gomes. Então, quando você é acostumado a ouvir o Ciro falar e construir argumentos, quando ele apresenta um argumento desse, é muito frágil, né? Fica muito simples de ser derrubado. Porque aí vem a pergunta, será que agora ele está certo? Ou ele está sendo manipulado por alguém de algum modo, né? Será que agora ele tá falando o que ele pensa racionalmente, ou ele está sendo manipulado, ou está sendo influenciado por alguma de alguma forma cega por alguém? Então isso de algum modo ficou ruim, né? E ainda mais dizer que o capitão não estava pronto naquele tempo e por isso ele tinha visto nele uma agressividade que agora ele vê. Então ficou muito mal explicado. Eu acho que se ele tivesse parado na desculpa, né? Eu acho que foi uma desculpa muito esfarrapada. Faz parte. Não, mas se ele tivesse, pois é, desculpa esfarrapada. Ele podia ter parado na desculpa, realmente. E assim, não foi uma crítica, foi uma acusação. Sim. Ele acusou, tanto que teve processo judicial. O capitão disse que retira esses processos do Ciro, então são amigos. Então vamos para a parte da política. Mas perdão, professor, tem alguma diferença do Ciro na filiação, dizer que estava errado? Eu reconheço que algumas críticas ao Wagner, eu estava errado. Para essa de quarta-feira, se vocês observam alguma diferença, e ele simplesmente dizer que está errado e agora jogar a culpa no Cid. É diferente. Por mais que ele queira se explicar. Sim, houve ele avançou nessa questão, né? Ele não só disse que estava errado, ele pediu desculpa. Uhum. E aí, baseado no Cid, porque aí ele juntou as duas coisas, né? Ele traz o aliado para perto de si e já coloca o adversário. Inclusive, eu vi uma nota que ambos viajaram no mesmo avião de Fortaleza para Brasília e não se cumprimentaram, né? O Ciro e Cid. Né? Então, realmente há aí uma questão política. Mas quando ele foi falar do Cid, você vê que a relação pessoal está um pouco mais apaziguada. A questão dele realmente é uma questão política mesmo ali, de projeto político, de projetos diferentes, e não vai ter jeito.
Eu não A achei crítica... que tava apaziguada, não. Ele fez até um risinho meio que irônico, sabe? E depois explicou que era um riso com ironia, porque já tinha sido muito ferido, sabe? Eu achei que tudo foi muito Sim. cronometrado no que ia ser dito acolá. Pois é, então acho que ficou muito frágil. Então, bastava ele ter dito que errou, que passou dos limites, que as pessoas mudam de ideia, que o capitão mudou e ele mudou e pronto. Mas não Então, ter feito... simplesmente dizer, pronto, eu era de um grupo, Então, o grupo agora não me dá mais poder e eu estou tentando poder através desse outro grupo. O que é legítimo, o que faz parte do jogo da democracia. Né? A política da dinâmica. Isso, exatamente. Dinâmica e ela tem a ver com a conjuntura, né? Então, por que ela é dinâmica? Porque ela tem a parte estrutural, mas ela tem a parte da conjuntura, das circunstâncias, né? De como usar essas circunstâncias a seu favor, sendo elas boas ou ruins. Então, o discurso do Ciro foi aquém do discurso que a gente espera do Ciro, né? Politicamente, na questão familiar, é tão feio, né, isso aí. Você vê dois grandes nomes, que o Ciro já foi um grande nome, participou do governo das mudanças junto com o Tasso Gereissati. Cid foi um grande governador, é senador, então eles construíram juntos um projeto e você vê essa lavagem de roupa suja, sabe? Isso é uma coisa muito esquisito, muito feio. Por um lado, ele se coloca como alguém que é capaz é magnânimo de perdoar, de pedir desculpa, mas pelo outro ele ataca o irmão. O próprio irmão. Coloca na balança aí, fica um pouco desnivelado, né? A ideia dessa construção política que você vê que o União Brasil não tem uma novidade muito grande. O próprio União Brasil, ele não é tão unido assim. Podemos pegar o União Brasil do Ceará. Ao mesmo tempo que estava lá o União Brasil recebendo o Roberto Cláudio, você não tinha figuras importantes do partido, né? Como o Moses Rodrigues, como Fernanda Pessoa, né? Então, esse é a parte do União Brasil que apoia o governo Elmano. E no outro lado tem o Capitão Wagner e o Danilo Forte, que também não foi citado o nome do Danilo Forte. Eu não sei se ele não estava lá, mas acho que não, porque se ele estivesse lá, ele teria sido citado. O capitão foi muito... E estava em Brasília, né? Porque, inclusive, ele estava até agendado de vir essa semana aqui, não veio, porque não voltaria de Brasília. Então, por qual motivo o Danilo Forte não estava lá, né? E a chegada do Roberto Cláudio no União Brasil foi saudada lá pelo ACM Neto, pelo Ronaldo Caiado, mas quando você vai ver as ideias, as propostas, que propostas eles apresentaram, né? Não tem uma novidade, não tem a proposta é a mesma, tirar o PT do poder. É o mesmo discurso do ACM, é o mesmo discurso do Roberto Cláudio, é o mesmo discurso do Caiado, tirar o PT do poder. Inclusive, e vai colocar o quê no lugar? Inclusive o Roberto Cláudio, eu fico pasma com essas coisas. Roberto Cláudio, que até em 2022 estava junto com o PT, né? Foi eleito prefeito à época, também já todo mundo junto, presidente da Assembleia junto com o PT. Ele disse na última quarta-feira que não há nada que o PT não consiga desmantelar. O que foi que mudou do PT? Do PT que era junto com ele, do PT que era agora? Ele fazia parte e andava de mão dada. E o último orador foi o Antônio Rueda, que está envolvido aí a Polícia Federal nos calcanhares dele, a história do avião do piloto que dizia que levava coisas, tinham contratos errados com organizações não republicanas, né? Então, como é que, ao lado de um sujeito que está sendo investigado, que está respondendo a um processo, eles vêm dizer que aqui a corrupção é aqui. Aqui fica, os amigos dele não têm corrupção. Então, também é uma questão que tem que ser posta, né? Esse discurso político que tem 2 pesos e 2 medidas, né? O eleitor está muito ligado. As contradições, em tempo real ali na fala, expõem que, embora tenha sido recebido lá com o tapete vermelho, ainda não está muito... Os discursos ainda estão... Parece que você está tentando colocar
aqueles joguinhos de criança, você está colocando o retângulo dentro do triângulo. Não dá, não encaixa. E você fica tentando procurar encaixar. Eu assisti ontem inteiro, né, na quarta inteiro, com muita boa vontade, tentando buscar ali qual é a novidade política disso. O que é que vai mobilizar o eleitor cearense, que a maioria desse eleitorado considera e que o governo é humano, é um governo bom, de bom para ótimo, um governo que tem mais do que os 50% que ele precisa para ser eleito no primeiro turno, mudar de opinião apresentando o quê? Se ele sabe o que aconteceu no verão passado, né? Exatamente, eu sei o que você fez. Eu sei que vocês fizeram, o que vocês falaram um do outro. Mas independente disso... E o caso de amor que tinham juntos, né? Independente se o agravado, se o Capitão Wagner recebeu as desculpas e perdoou o Ciro, quem somos nós para dizer não perdoe? Mas qual é o projeto político deles? Quais são as perspectivas de políticas públicas? Nós ainda vamos construir, nós ainda estamos pensando... Mas faltam menos de um ano para a eleição, né? Como é que esse governo vai ser estruturado, né? Como é que o União Brasil vai se comportar mesmo? Vai ter o União Brasil que vai ter o tempo de TV, mas vai ter o União Brasil que vai estar correndo ali na raia do governismo. Inclusive, teve um evento essa semana que o Moses Rodrigues estava em Itapipoca, que o governador entregou, acho que 500 casas no Minha Casa Minha Vida, que em um pronunciamento lá durante o evento, Moses Rodrigues disse que ele, deputado federal Moses Rodrigues, e a deputada Fernanda Pessoa marchariam juntos para a reeleição do governador Elmano, com ou sem o União Brasil. Independente de qualquer posição do União Brasil, esses dois deputados federais do União Brasil declararam apoio ao governo do PT. Inclusive, o Wagner respondeu e disse que se eles quisessem continuar ao lado do governo, eles teriam que sair do partido. Tem que sair. Eles teriam que sair do partido. Então, mas tem a janela partidária no ano que vem. E é isso. Né? Então, está posto que essa mudança, ou então que eles vão ser convidados a se retirar do partido, porque eles também não vão abrir mão. E aí a federação... União Brasil, PP também já está fazendo água, não aconteceu ainda, tem quem está tensionando por essa federação, mas já está havendo entendimento entre os dois partidos que os problemas regionais são muito intensos, principalmente São Paulo e Paraná, e por conta desses problemas, dessas questões regionais, que são importantes, eles vão ter, talvez essa federação ela não aconteça. Do lado tem o PP pressionando, principalmente o Ciro Nogueira, né, querendo ser vice lá no PL, mas o Caiado, mais uma vez, se colocou, sou candidato a presidente da República, e aí qual é o grande discurso? Temos que fazer no Ceará o que foi feito em Goiás. Né? Temos que adotar as medidas e para isso precisamos de um governador forte, de um governador destemido. Então é um discurso tão antigo, é um discurso tão velho, né? De que a questão da segurança pública vai ser resolvida com alguém. Não, é com inteligência, não é com violência apenas, são com outras políticas públicas. Portanto, talvez a eleição do Ceará está se encaminhando, talvez a eleição do Brasil esteja se encaminhando para saber quem que vai ser o maior xerife. Então, se for na onda do Cláudio Castro, né, que matou 120 e foi cantar na igreja, né, até que ele matou a família e foi ao cinema, ele mandou matar 120 e foi ao cinema, será que vai ser isso? Vote em mim que eu matei 10, vote em mim que eu matei 20, vote em mim que eu vou ter... Não, o Castro matou 100 e tantos, foi cantar na igreja. Cantar na igreja, né? Cantar na igreja, então, que projeto de guerra é esse? Nós não precisamos de projetos de guerra. Nós precisamos de projetos de paz. Nós precisamos de soluções que, sim, o crime organizado deve ser enfrentado de forma dura, de forma veemente, mas não achar que essa é a solução de todos os problemas da nação. Que não é. O Comando Vermelho continua dominando lá o Morro do Alemão, o Complexo da Penha, não teve 1 centímetro, 1 metro de território retomado. Então é o quê? Propaganda política, necropolítica. E é o discurso que a direita vai reproduzir aqui. O discurso de necropolítica, o discurso de que
eu prendo, mato e arrebento, desde que não seja golpista, meu amigo. Porque já vai ter alguém comentando, pô, leva um bandido para casa. Esse professor aí tem bandido de estimação. Vou deixar bem claro, quem tem bandido de estimação é quem pede anistia para golpista. Quem tem bandido de estimação é quem pede anistia para general de quarta estrela que planeja golpe. Estamos falando aqui de articulação de políticas públicas. Estamos falando aqui que ideia de transformar uma facção criminosa em organização terrorista é mais uma ideia para poder ganhar votos. Né? Mais uma ideia para poder... E abrir as portas para interferência estrangeira no Brasil, né? Então, o que aconteceu ontem, na quarta, na filiação do Roberto Cláudio no União Brasil, ficou um gosto um pouco insosso, ficou faltando a novidade, parecia muito mais do mesmo, né? E aquelas lamentações que o problema do mundo todo é o PT, como se o Brasil tivesse começado antes de ontem e os problemas do Brasil todo vêm a partir do governo petista, né? O mesmo discurso está lá no ACM Neto. O ACM Neto faz o mesmo discurso, 20 anos, a Bahia, e não sei o quê, mas ele não traz uma novidade, né? Ele não traz uma ideia original, uma ideia de que, olha, o plano é esse, vamos seguir por esse caminho. Parece que vai ser mesmo o que atira mais, o que promete mais mortes, uma necropolítica sem nenhum sentido, e por isso que eu acho que essa oposição vai ter muita dificuldade, né? Claro que nas redes sociais... tá tomado, né? A gente não pode falar qualquer coisa que a gente é xingado, que a gente é esculhambado. Eu quero só dizer que eu não tô nem aí, viu? Não, também não tô nem aí, né? Mas é muito ruim pensar que a política é o espaço da guerra, não é. A política é o espaço do debate, né? Da respeitabilidade pública, né? Do espaço público. E sem espaço público não tem política. Então, o que o União Brasil está tentando fazer... se construir politicamente, eles estão mesmo com a ideia, e certamente vai ter o candidato deles, não vão se juntar com o PL, principalmente se for a Michele ou o Eduardo, né? Eles vai ter uma candidatura da direita do Ronaldo Caiado, que o Ronaldo Caiado foi candidato em 89, também lá no Cavalo Branco, então poucas novidades no União Brasil, a não ser essa desunião que está acontecendo. Agora eu ainda quero falar sobre a filiação do Roberto Cláudio, que a grande vedete foi o Ciro, Sim. mas que até a quarta-feira ainda está no chove não molha. Não sabe se é candidato, é soldado, mas não é e não é, né? Sim. Continua na mesma. Ele, inclusive, falou que queria ser secretário de segurança. Segurança, né? Exato. Do Roberto Cláudio. O Ciro, ele não diz que é candidato, também não Ele diz. foi secretário de saúde, eu acho que na Foi época secretário do de saúde Juraci. do Cid. Não, mas no passado, na época do Tasso, que ele disse que médico era igual pacote de sal, que estava em toda esquina, lembra? Lembro, sim. E aí ele foi também secretário de saúde na época do irmão, né? Foi, na época do irmão ele foi secretário de saúde e não foi uma passagem brilhante, foi muito rápido, acho poucos meses, né, que ele depois deixou de ser. Então o Ciro ele não diz que é candidato, e também não diz que é. Ele está esperando aí, o PSDB já fechou as portas para ele. Está esperando a movimentação para ver o que é que vai ser, né? Se é nacional, se é local. Mas nacional fica complicado, porque a própria cúpula do PSDB já convidou, por exemplo, o Michel Temer. E a União não tem peso, né? Assim, para uma campanha nacional de tempo, de verba, né? Não, até tem, mas ele não vai juntar. O candidato da União Brasil é o Ronaldo Caiado. Só que o discurso tanto do ACM Neto, como do Caiado, como o do Ciro, aponta nessa perspectiva de que a oposição tem que marchar juntas nos estados. Né? Embora até tenha aí um candidato diferente na presidência, juntos eles têm que marchar no estado, porque como eles dizem, é a única forma de tentar barrar o desenvolvimento do PT no Nordeste. E eles colocam o Nordeste como uma questão fundamental. Mas é muito difícil. Você vê a votação do Lula nas últimas 6 eleições no Ceará, ela sempre foi muito alta, foi altíssima do PT. Então, para que você consiga... E o que é que mudou de 2020? Olha, se em 2022 o Elmano é deputado estadual, ele é eleito em primeiro turno, o que é que agora com o governo? O serviço a mostrar. Ele era tão conhecido como agora que é governador, né? Que tem o que mostrar. O que é que vai votar para mudar? Por isso que o Ciro está esperando aí a questão se vai ser o momento certo para tomar a decisão. É óbvio, o Ciro candidato, essa eleição fica mais dura.
fica mais competitiva, né? Vai trazer os holofotes da mídia nacional, você vai ter outros apoios, mas tem que ter dinheiro para fazer campanha política. O PSDB é um partido pequeno hoje em dia. Por mais que o Tasso consiga regimentar apoios, se ele sai sozinho... Eu acho que na Assembleia ele só tem uma deputada Emília, né? Que é do PSDB. Deputada Emília. De 46 só tem um deputado. Isso. Juntos, essa coalizão vai ter mais tempo de televisão do que o tempo da ala governista. Então, será uma candidatura muito forte, né? Mas, e essas arestas que a gente vê de fora, eles não estão nem aí para essas arestas. Depois eles vão se resolver. As diferenças. Essas diferenças estão nem aí para elas. Como é? Como é a história? Podemos até ter diferença, mas estão nem aí para elas. Depois que a gente tiver com a caneta, a gente resolve, né? Isso resolve. Então, isso é muito temerário, né? Isso o eleitor, é um risco muito grande que ele vai ter que colocar na balança. Eu vou colocar um time que já se conhece para jogar, ou vou colocar um time que vai se formar jogando, do campeonato rolando? Isso vai ser muito explícito, isso vai ser muito trazido, né? As contradições dos discursos, a própria contradição no projeto de visão de mundo, porque ele estava falando de projeto. Quando você vai ver qual é o projeto da União Brasil, não tem um projeto, né? Não tem uma forma muito clara, né? E mais uma vez, um dos principais players da União Brasil não estava lá. Deputado Danilo Forte, né? Que é da parte não governista, né? do União Brasil. Ele é oposição ao governo do presidente Lula, mas diz também que não tem problema de votar com o governo quando a pauta é a pauta neoliberal, a pauta econômica, eles votam juntos. O União Brasil vota sempre no governo quando é pauta econômica, excetuando aquela questão da taxação lá das bets, mas aí foi uma questão mais do Congresso como um todo, que não somente um partido só. Falando em deputado Danilo, ele quase morre, viu? No último fim de semana passada, sofreu um grave acidente. Ele vinha no carro, a esposa, o motorista e um videomaker. Foi um grave acidente, a Hilux dele ficou destruída. Solonópolis. Sorte. Foi em Solonópolis, né? Foi que sorte que escapou. Graças a Deus saíram bem, mas... E também a gente perceber como essas pessoas, elas levam uma vida muito intensa, né? Correndo na estrada, aí você pergunta como é que ele estava correndo na estrada, talvez indo para uma agenda... mas política é assim, em cima das Hilux, voando nas estradas. Não estou dizendo que ele vinha, não, mas... Não, mas por mais que ele não estivesse correndo, ele estava indo para algum lugar de noite na estrada, então... É interessante essa forma de vida, né? Que tá de avião para estrada para poder visitar as bases. Ainda bem que o deputado não sofreu nada, né? Saiu bem, não quebrou nada. Nem ele, nem motorista, nem o videomaker, nem a esposa. Todo mundo... E foram atendidos no hospital de Iguatu, onde ele disse que alocou recursos para a modernização do hospital. Exato. Legal, né? Isso é interessante. O professor levantou um ponto, que é essa questão da vida política muito corrida, né? Por exemplo, o Mano, nessa semana, estava em Itapipoca, daqui a pouco estava em Fortaleza e tal. O Ciro, nessa semana, é um aniversariante, né? 68 anos. O professor falou no podcast passado, se ele ganhar, vai ter que governar. E aí, ele tá vontadoso para esse pique de todo dia estar em secretaria, em gabinete, de abolição, interior, porque é isso que vai se esperar de um governador. Pois é, ele parece que não está muito empolgado com isso, não. Os outros do entorno estão mais empolgados do que ele, né? Porque os outros veem como uma chance, né, de chegar ao poder. Ele sabe o que é governar, ele sabe o que é o poder. Eu concordo contigo, Felipe. Eu acho que ele não se mostra muito entusiasmado. Tem vontade de viver o apetite para estar correndo o cotidiano, né, do governo, de montar governo, de estar cobrando secretário. Mas ele fez um caminho do ano passado para cá, que ele era muito longe do cenário local. Ele andou fazendo uma peregrinação danada pelo interior, viu? Não, sem dúvida. Ele tá com os pés no Ceará, com a porta do PSDB fechada nacional. Ele vai participar da campanha aqui de forma muito intensa. Pode ser o candidato, né? Mas mais por forças externas do que eu acho que por ele mesmo. Mas, como ele diz, né? Para ajudar um projeto. Soldado, ele é um soldado. Um projeto de tentar. Só que ele está dizendo que é soldado, mas ele não é soldado. O Ciro é general. Coronel. Não sei, mas ele é general. Ele sabe mexer as peças. Então, quem tá. O André Fernandes, ao parabenizar. Eu não sei de patente. Ao parabenizar o
o Ciro Gomes, o André Fernandes, ele está com cara de nosso governador. Né? Mas o Ciro também cita, tá, um ponto importante da fala do Ciro, ele cita a Priscila, vereadora Priscila Costa, né, como pré-candidata ao Senado, que está uma disputa interna aqui no PL entre o Alcides Fernandes e a própria Priscila, quem vai ser o candidato, né, porque apesar chapa. de duas vagas, eles têm que compor com alguém para ir junto. Não pode ser as duas vagas para o Senado do PL. Do PL. E aí o André Fernandes logo se apressou em parabenizar o Ciro. Opa, peraí, não esqueça de mim, não. A Priscila estava aí. É muito divertido você ficar vendo essas minúcias, né? E ele não estava lá, né? Não, e ele não estava lá, pelo menos não foi citado. Né? O deputado citado pelo Roberto Cláudio, foi o deputado Matheus Noronha, que é do PL, e esse sim foi citado pelo Roberto Cláudio e estava lá na posse. Então, mas o PL estava lá, estava o Matheus, estava a Priscila, estava o ex-deputado estadual também que estava lá, que deixou de ser e já não é mais deputado. Portanto, é importante a gente ver que está construindo, né? Já fala, as mulheres já são amigas, nós já saímos juntos, as famílias já são todo mundo feliz, todo mundo amigo, todo mundo se perdoou. E mais uma vez, mas cadê o projeto político? Não tem. Eu queria comentar sobre uma fala do Capitão Wagner, dois fatos do Capitão Wagner. Um na filiação do Roberto Cláudio, na quarta-feira, em que ele lançou assim, a questão da criminalidade, de facções criminosas, e lançou suspeição sobre todo mundo. Ele disse que tem 50 prefeitos envolvidos com organizações criminosas, disse que tinham prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Então, assim, não sobrou ninguém. Mas ele não apontou ninguém, foi todo mundo para a mesma vala comum. E também, nesta mesma semana, teve uma rixa dele com o Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, porque o Chagas Vieira mostrou numa postagem que ele tinha associado a imagem do governador com uma pessoa de facção, quando essa pessoa nem estava nesse ambiente. Inclusive, a Justiça até determinou a retirada desse conteúdo, porque ele não condizia com a verdade. O Wagner, ele foi o primeiro a falar, né? E ele tem muito prestígio, pelo que a gente viu, por conta do modo como a União Brasil cresceu no Ceará. Então, ele é muito prestigiado dentro do partido dele. Embora ele tenha perdido espaço aqui para o PL, para o André Fernandes, ele consegue ser um homem de partido, né? E é respeitado por isso dentro do partido dele. Isso é interessante. Porque a gente nunca, raramente a gente vê essas pessoas, né, discutindo isso publicamente. Então ele mostra que ele tem uma certa liderança dentro do partido, mas esse tipo de fala é muito ruim, né? Porque o capitão, ele está decidido, ele está fazendo campanha de deputado federal, né? Ele está falando para os eleitores dele, para o público dele, né? Então, a partir daí, ele está focando naqueles que ele acha que vai ganhar os votos. Ele não está preocupado com o que o Chagas acha, ele não está preocupado com o que aquele que não gosta dele acha. Ele já está falando para o público dele muito específico. Se você olhar as redes sociais do Capitão Wagner, parece uma novela vertical, muitas vezes, tem várias coisas, né? Então você vai acompanhando ali, né, as encenações dele, então uma produção, né? Mas legítimo fazendo campanha. É muito interessante, eu vi o público dele, né? Eu vi tipo de encenação que você está falando, ele num conjunto residencial, né, que os moradores tinham abandonado por conta da facção, os outros deputados circulando normalmente, os deputados, eu acho que era o Sargento Reginaldo, o Noélio, eu não me lembro, eram políticos que estavam junto com ele, normal, de blusa normal, e ele com a arma assim, segurando a arma próxima ao corpo e de colete. Sim. Mostrando que o residencial estava abandonado com facção. Então, assim, é meio... É claro que existe o fato grave, que é uma família ter que se deixar seu lar por conta disso aí, mas... Naquele momento não tinha um risco real de uma facção, até porque os outros não estavam usando a mesma indumentária que ele, né? Então, assim, é meio que uma cena midiática, né? É marketing, né? É marketing, é performance, é campanha política. Performance, pronto, uma boa definição. Uma performance política para poder conseguir apoio. Mas no caso de você dar uma informação como essa que foi dada. Mas aí também tem um detalhe. O Chagas Vieira diz, eu mandei para a perícia. Eu não vi a perícia.
Eu não vi o documento da perícia também. Quem foi que fez essa perícia? Como é que foi? Ele poderia me mostrar, né? Tá aqui a perícia, tá aqui o documento, né? Para também não ficar só o disse-me-disse. Porque um também diz, mas não é. Então, a política acaba sendo um disse-me-disse de um que fala um rebate do outro. Mas eu acho até que é verdade, porque a resposta, a tréplica do Wagner, ele foi exatamente... Ele não negou esse ponto. Ele disse que houve outras 2 denúncias na fala dele, do capitão Wagner, e que o Chagas Vieira tinha contestado só essa. Então, assim, ele não disse que essa fala que ele contestou era mentira. Não, ele não contestou. Ele ficou pelo que o Chagas disse, que realmente aquelas pessoas... Mas eu acho que também seria válido ele mostrar a perícia, quem foi os períodos, como é que foi... Porque aí deixa mais evidente essa construção que ele está tentando fazer, né? Então, essa guerra de narrativas, essa guerra de versões, ela vai ficar cada vez mais intensa, né? O Wagner produzindo, o Reginaldo e o Chagas, e só o Chagas fazendo isso, ainda não apareceu um outro para fazer a Larissa às vezes tenta fazer alguma coisa. O de Assis, né? O de Assis, mas ainda é muito... precisa mais força. Muita força. Então eles... Até para não desgastar só uma pessoa, né? Mas talvez ele esteja escalado para isso. Talvez ele não tenha pretensões de buscar o voto, né? Ele está escalado para isso, esse é o papel dele, ele vai cumprir lá o papel dele. Mas eu acho que deveria ter mais gente do governo, mais fazendo essa defesa, mais deputados da base fazendo essa defesa, porque vai ser necessário fazer essa defesa, né? E principalmente trazer à tona aquilo que o governo está fazendo, que existem... A agenda positiva, né? Tem que ter agenda positiva, tem que trazer o que está sendo desenvolvido e o que foi feito. Olha, foi feito e não deu certo, mas foi feito. Se não deu certo, aí é uma outra questão que vai ter que ser avaliada, por que não deu certo, enfim... Essa rusga, né? Então, essa forma que o Wagner usa de atacar todo mundo é o que o Ciro faz, e aí, lembrando, do lado deles, o Antônio Rueda. Né? E aí, a corrupção de um pode, porque, se é meu amigo, eu olho para o outro lado. Aí, daqui a 10 anos, eu vou dizer, não, eu estava enganado, não era bem assim, ele me iludiu. Assim fica ruim. Né? Se você vive um pouquinho mais e acompanha o filme inteiro e não só a fotografia... Você consegue enganar um menino de 16 anos, que nasceu ontem e não viu. Mas uma pessoa que já está vivendo a política e construindo a política, consegue perceber que o discurso, muitas vezes, ele é só discurso. Não tem muito a ver com a realidade. Falando na defesa, a Assembleia Legislativa, após os ataques do Ciro ao Cid Gomes, a Assembleia Legislativa saiu com um manifesto assinado pelo presidente da Casa, deputado Romeu Aldigueri, e todos os parlamentares da bancada do PSB. Sair em defesa, fazendo uma retrospectiva da história de Cid Gomes, relembrando a história do tiro, né? E fazendo essa defesa do ex-governador, Cid Gomes. Sim, mas também a gente não pode inviabilizar que as críticas que foram feitas, algumas têm muito sentido. Né? Por exemplo, o PSB de Sobral expulsou 2 vereadores porque não seguiu as determinações do partido. E o ex-prefeito de Chorozinho ainda está no partido. Né? Então, qual é o critério para expulsar alguém do partido? Né? O cara está envolvido. Né? Mas aí não é expulsão, é um desagravo ao Cid, né? Uma figura máxima do PSB. Né? Não, mas o que eu estou colocando é que a crítica que também é feita ao PSB também é uma crítica... Válida, sim. Né? Basta você ver o que aconteceu na eleição de Santa Quitéria. Sim. Né? Foi eleito um candidato do PSB que é filho do ex-prefeito que tem ligações criminosas. E esse partido deu a legenda para esse grupo político. Então, qual é o critério de legenda? Né? Esses partidos têm que ser cobrados por isso. O que é que ainda mantém? Por que o prefeito de Chorozinho ainda está filiado ao PSB? Né? E isso é uma coisa que vai aparecer na campanha, independente de quem seja o candidato ao Senado no PSB, isso vai ter que ser posto. Né? Ou o Cid ou o Júnior Mano vão ter que responder sobre essas questões, né? Que interessam muito ao eleitorado. Né? Principalmente e vai ser bastante explorada pela oposição. Né? Vai ser bastante explorada pela oposição, e aí quem tem janela de vidro tem que tomar cuidado, né? com as suas ações. Né? Não dá para você
fazer de conta que o povo não vai saber, não tem jeito, as pessoas, isso já tomou as redes sociais, então é importante para o PSB se tornar mais competitivo, lidar com essas coisas, com essas críticas, né? Tem o Santo Agostinho, o Alckmin sempre cita isso, né? Eu prefiro aquele que me critica do que aquele que me elogia, porque quem me critica me dá a chance de melhorar. O que me elogia me engana. Né? Então, essas críticas têm que ser ouvidas também pelo PSB. E também a gente não pode inviabilizar. Também é muito errado quando o governismo diz, olha, do outro lado só tem gente incompetente, gente que não sabe o que está fazendo. Não. Isso não é verdade. Nós temos políticos experientes, tem gente séria, tem gente que tem serviço prestado, como do lado do governismo também tem. Sim, a gente questiona, assim, em algumas figuras, a mudança de discurso. Mas você não pode dizer que o Roberto Cláudio foi um gestor ruim. Ele foi um ótimo prefeito de Fortaleza. Foi sim, foi um bom prefeito. Foi um bom deputado, foi presidente da Assembleia Legislativa, né? E tudo muito jovem, né? Sim. Muito jovem, foi uma carreira política muito, muito jovem, né? Então, o Roberto Cláudio tem 50 anos de idade. Então, ele foi recebido no União Brasil. E até disseram ontem não, na quarta-feira lá, que ele é bonzinho, que todo mundo gosta dele. Que ele não tem inimigos políticos. É porque ele é bem... Ele sabe cordial, né? Sabe transitar, mesmo pensando o que deveria ser da política. Eu não penso igual a você, mas eu te respeito, né? Exatamente. Não porque eu estou em campos opostos que tu tem que ser meu inimigo, né? Exatamente. Por isso que às vezes me vem a ideia de que se é para perder, é melhor para perder com o Roberto Cláudio. Por quê? Porque é um quadro para o futuro, né? Compete, governador, perdeu, ou seja, mas colocar o Ciro, né? E se perder, e a eleição em 2030? E em 2028? Então, esse cálculo também tem que ser posto. Também talvez esse cálculo esteja sendo feito, passando na cabeça do Ciro e da cúpula. Vamos ver se dá para ganhar. Rapaz, não dá, vai ser muito grande. Então, vamos colocar um candidato que seja competitivo, mas a gente está pensando agora em 2028, em 2030, né? O que é que vem depois? Eu acho que o Roberto é um candidato que ele, de certa forma, ele consegue ter essas características, né? Ele é um candidato para 2026, mas também é um candidato para 2030, para 2034. O Ciro não. O Ciro é para 2026. 2030 não tem Ciro governador, né? Talvez ele possa querer ser presidente, de algum modo, em outra configuração, mas não tem 2034. É isso que eu estou colocando. Por isso que essa definição só vai sair mesmo na última hora, quando tiver tudo amarrado e arrumado para garantir pelo menos uma vaga no Senado e uma candidatura que dê um calor no humano. Você falou aí de Sobral, ali vai ser um problema, uma situação muito delicada para o governador, né? Porque a deputada Lia Gomes, irmã do Ciro Gomes, irmã do Cid Gomes, que é a presidente do Diretório Municipal do PSB em Sobral, foi nessa reunião que ela, como presidente, expulsou 2 vereadores, porque esses 2 vereadores estavam na base do prefeito Oscar Rodrigues, cujo filho, Moses Rodrigues, já declarou contra até o partido apoio ao governador Elmano de Freitas. Então, assim, são 2 figuras políticas que estão na base do governador se degladiando. Então, assim, é uma situação delicada, né? Delicada, mas eu acho interessante, por exemplo, tanto a postura do Wagner, do Capitão Wagner, como o da deputada Lia, são interessantes. Eu acho que fidelidade partidária tem que ser cumprida. Sim. Mas se você está num partido político, se você tem um acordo coletivo, você tem que, se você for eleito por aquele partido, você tem que levar aquelas bandeiras até o fim. Não dá para você ficar mudando e a estrutura que você teve. Então, acho que está correto quando eles cobram, né, fidelidade ao partido, né? Mesmo que daqui na próxima eleição mude, nesse momento estamos aqui coesos não dá para a gente ficar querendo que o partido seja apenas um instrumento de poder, né? Que eu uso o partido e não estou nem aí porque que significa o S, o B, o L que está lá, o D que está lá. O Tiririca,
que foi, a gente vai já falar dele, e o engraçado vídeo que ele tá o Tiririca, o Domingos Filho e o Domingos Neto. Aí ele vai falar, o partido, ele não lembra o nome do partido. Ele fala o partido, ele olha assim para ver se lembra. É isso, abestado. Qual é o nome do partido, e ele não fala. O Partido Fantástico. O PSD. Ele diz que é o Partido Fantástico, mas ele não diz o nome do partido, porque ele não sabe o que é o PSD. Aí é brincadeira um negócio desse. Mas pior que tá, não fica. Você filia, o sujeito não sabe o que significa a sigla do partido que ele está sendo apresentado como a grande figura do partido para as eleições. Ao lado dos dirigentes maiores do partido. Dos dirigentes maiores do partido, né? O deputado federal, do deputado Domingos Filho, deputado Domingos Neto. Então, é muito... Diante editório, o nome do partido é Partido Social Democrata. E agora eu nem sei, o professor falou isso aí na hora do vídeo. Ó, eu queria agradecer, estou aqui na sua presença, do seu pai. Será que esqueceu o nome dos dois? Ainda bem que ele não chamou de sábado, não. Mas dependendo do Tiririca, enfim, Tiririca tá chegando aí também. Pois é, o Tiririca se filiou ao PSD e o domicílio eleitoral dele é em Caucaia. Sim. Sai de São Paulo, onde está ocupando o 4º mandato como deputado federal. Já foi, como você disse, um deputado de 1 milhão de votos. Na última eleição tirou pouco mais de 70 mil e agora muda o domicílio para o Ceará, apostando com o eleitorado cearense, que ele disse que não votava no passado porque não era abestado, que agora vai ser e vai votar nele. O Tiririca, na primeira eleição... Abestado, ó. Na primeira eleição do Tiririca, ele teve 1.300.000 votos. Né? Só foi ultrapassado... Foi o 10, né? Foi quase o 10, que né? foi 1.500.000. E depois do Tiririca, só o Nicolas, assim, na eleição passada, teve 1.400.000. Só que de 1.300.000, na segunda ele teve 1 milhão. Na última eleição, ele teve um baque, porque com a entrada do Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo no PL, ele perdeu o número, o 2222, que foi para o Eduardo Bolsonaro, e o Tiririca foi o menos votado do partido. Ele só foi eleito para essa legislatura por conta do Eduardo Bolsonaro e da Carla Zambelli, que teve 1 milhão de votos o Eduardo, e a Carla Zambelli teve 900.000 votos. E aí puxou o Tiririca. Então, nós não estamos falando do Tiririca, que era um voto de protesto. Eu tenho um amigo que fez um trabalho interessantíssimo sobre isso à época, sobre o voto de protesto. Ele falou do Bode Ioiô, da Débora Soft, do Tiririca, esse voto de protesto, esse voto que o sujeito vai lá para dizer eu nego a política, então eu vou eleger o Tiririca porque tudo que está igual, pior que está, não fica. Agora não, ele virou mais um. O Tiririca não é mais, é mais um deputado, é mais um político, que é um político do Centrão, que quando foi votar o impeachment da Dilma, votou pelo impeachment da Dilma, né? Não tem uma passagem brilhante pela Câmara, você não vê uma luta, a própria luta do circo, a própria luta do povo de circo, ele foi ficando pelo meio do caminho, então é mais um. É mais um que vai concorrer aí com outros deputados federais que estão aqui presentes, e aí seria muito injusto, né? Mesmo que eu acho que tem que ter uma renovação dos deputados federais, você tirar um político que está aqui cotidianamente, lutando para suas bases, para votar num deputado que não é mais aquele voto de protesto, é mais um. Né? Então, esse mais um vai ser engraçado, vai ter o Tiririca na televisão, vai ter o horário eleitoral divertido, mas... O cálculo a gente entende que é para ser um puxador de voto, mas eu não sei se nesse momento ele vai conseguir repetir o fenômeno que foi em 2010, levando em consideração que na eleição passada ele não conseguiu repetir. Né? 70.000 votos em São Paulo é muito pouco. Pouquíssimo. E aí, Felipe? Realmente, não, é fantástico, né? Fantástico. Não, só falando um pouco dessa questão de Tiririca, ele veio até com um slogan diferente, né? Já chega aqui, fazendo a palhaçada, né? Já entra ali na área dele, que é o humor. Lá em São Paulo, como era, pior do que tá, não fica, né? Vote no Tiririca, pior do que tá, não fica. Aí aqui, como sou eu, abestado. Achou. Melhor do que tá, pode ficar. Tem outro. Vote no Tiririca do Ceará, pior do que tá, não vai ficar. Então ele já chega. Eu não lembro o nome do partido, não lembro o nome dos dois que estão ali lá. Ele nem cola mais esse discurso diante político, porque ele é político. Aí não dá mais. Pior do que tá, não fica. Ele faz parte do que tá aí. Ele não é novidade. E foi lá e fez um discurso na época dizendo que estava abandonando, que a mecânica lá era louca, e depois voltou, e então não dá. E eu acho que esse próprio processo da antipolítica, né, desse voto de protesto, ele foi muito capturado pela extrema-direita.
direita, né? Então, o próprio eleitor que votava isso, hoje ele tem uma ideologia política para chamar de sua, né? Da direita, da extrema-direita, do centro-direita, dos liberais. Então, o eleitorado já está um pouco mais entendido dessas questões. Não é em 2010 ainda que era novidade, que era uma antipolítica, que nós não tínhamos ainda a experiência de uma direita forte, de uma extrema-direita governando, desses partidos tomando o poder. Então o Tiririca perdeu esse espaço, né? O voto de protesto agora é o cara que é o bolsonarista. Ele vota no bolsonarista, no deputado. Ele vai deixar de votar no André Fernandes para votar no Tiririca? Para fazer voto de protesto? Não, ele vai votar voto de protesto votando no André Fernandes, ou no Capitão Wagner, ou então qualquer político da direita. Porque o PSD não é direita, é centrão, né? E uma questão que a gente tem que diferenciar. Uma coisa é o centro político. O que é o centro? É esse que está... nem é tão esquerda, não é tão direita, mas tem ali uma ideologia de algum modo. Defende o mercado, defende a questão do capitalismo, da produção, e olhando para questões sociais. Isso é o centro. Outra coisa é o centrão. O que é o centrão? O centrão não tem ideologia. O centrão é o fisiologismo. O centrão é o clientelismo. O centrão é o medalhão, aquele que usa o poder para poder se beneficiar. Então não dá para dizer que... Então, interessante que tem muito político de centro dizendo que é centrão. Você está dizendo, não, cara, tu é centro. Mas dizer que é centrão não é a mesma coisa. O centro é uma coisa, o centro político, né? Ou que seria uma terceira via, lá do Tony Blair, né? Entre a social-democracia e o neoliberalismo, um terceiro caminho. Mas dizer que o centrão é o centro não é, e o PSD é centrão, né? Quero falar sobre um fato político também, essa semana, também na quarta-feira, em Brasília, que foi um evento que tinha como grande estrela o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara dos Deputados, a ministra Gleice Hoffmann, que ele conseguiu reunir 50 prefeitos, mostrando força política e mostrando também que está disputando para valer uma vaga para o Senado Federal. Até porque para o Guimarães é agora ou nunca. Ou ele consegue essa candidatura agora, ou ele não vai ter mais uma chance, né? Até pela idade, pela questão de ele não quer mais ser deputado federal, né? Então talvez ele não... Então, por isso mas que ele ainda é jovem. Mas eu não sei se daqui a 8 anos ou 4 anos ele vai conseguir... Mas daqui a 4 anos tem outra vaga. Tem só mais... tem mais uma. 4 anos. Agora são 2, daqui a 4 anos tem mais uma. Só tem mais uma. Então essa é a grande chance do eu acho que é a grande chance. Eu acho que ele tem força política. A prova é isso que ele reuniu com a força política dele é agora. Mas que ele é jovem, ele ainda é, politicamente, né? Mas eu acho que eu já ouvi dizendo que não tem pretensão de ser candidato a deputado federal. Ou ele é candidato ao Senado, ou ele não é candidato a nada, né? E que diz que já abriu mão muitas vezes para poder pensar no projeto, ele disse, agora é a minha vez, né? Interessante que o corpo fala, né? Nós precisamos, e ele apontando para ele, né? Precisamos de gente experiente, de gente que tem história, né? Então apontando para si mesmo, né? Tem gente que a gente parece uma pessoa que tem credibilidade e todo mundo me respeita. E todo mundo me respeita, né? Então ele diz, olha, ele não está colocando panos quentes, ele está indo para o embate. Eu acho que é legítimo que ele faça isso, sabe? Sim. Porque ele tem a história dentro do PT, né? Ele, por muitas vezes, foi soldado dentro do partido. E é soldado mesmo. E é soldado mesmo, né? Entendeu? E começou mesmo sendo soldado. Sim, ele começou como assessor parlamentar lá na Assembleia, ainda acho que na época da Maria Luísa. Da Maria Luísa, da Maria Luísa. Ele tem toda uma trajetória dentro do partido. É altamente legítima essa postulação dele. E assim, é o líder do governo, ele tem força, né? Mas, diz que está pronto para enfrentar as críticas que vêm para ele, né? As fake news que geram em torno da questão da vida política dele. Então, eu acho que é legítima essa guerra do Guimarães, mas ainda não sei se ele realmente... Assim, se ele tivesse certeza, ele não estava fazendo esses movimentos todos. Então, é algo que realmente ainda está em disputa, né? Sim, ele está disputando. Ele está disputando. Ele está se viabilizando para ser esse nome. A vaga não é dele. E aí, como é que ele faz? Como é que ele compara? Ele vai comparar com os outros candidatos. Você diz, olha, os outros postulantes têm
as qualidades não são as que eu tenho. Ele fala, não pode ser qualquer um, não pode alguém que chegou um dia desse, não pode ser alguém que a gente não confie. Né? E qual é o projeto? Principalmente o projeto da direita. E com esse racha, né? Aquilo que a gente vinha falando, olha, o bolsonarismo não vai abrir para o Tarcísio de Freitas. O Eduardo Bolsonaro, o candidato sou eu. Mesmo que eu perca, eu vou perder com o espólio da família. Eles querem o Senado. Aí é o que o Guimarães está dizendo. Eu sou 100% fiel. O outro será 100% fiel? E o outro que ele fala é o Júnior Mano. Né? Quem é o outro candidato deles? Moses. O Moses. Então ele diz, olha, desses nomes que estão aí, por que não eu? Né? Então eu acho que a força do PT, mas não dá para cravar que ele é o candidato, mas não dá para dizer que ele não tem força política, que ele não conhece esse estado, que ele não tem relações pelo Ceará e no governo do estado e no governo federal. É um candidato muito forte, né? Mas penso que ainda esse jogo está sendo jogado e ainda vai demorar um pouquinho para ser definido. E eu não sei se a definição vai vir de cima para baixo, né? Se vai ser o Lula que vai impor como ele diz. Ele diz, olha, o Lula disse sou eu. Mas eu não sei se vai ser por aí que vai ser posto, porque também tem os interesses do Camilo, né? Do Camilo. E a questão de aglutinar forças, né? Numa eleição difícil como essa, às vezes você tem que ceder para ganhar, né? Eu acho que por conta da questão que tu levantou, Sueli, talvez ele perca essa chance, né? Por conta dessa composição que vai precisar ser feita e o cabeça de chapa e o senador, né, talvez não dê para colocar na mesma equação todo mundo e nós tenhamos sim o Guimarães fora aí, mas o que para ele vai ser realmente uma grande derrota pessoal, né? Por isso que ele vai lutar e ir até o fim para conseguir se viabilizar e, na pior das hipóteses, dizer que foi injustiçado pelo partido dele, né? Então, eu acho que ele nem diz isso porque ele é um homem de partido, né? Pode ser. Não sei se ele vai dizer. Eu acho que ele é tão enraizado realmente no PT, ele é tão saudade de partido que eu acho que não. Eu acho que em nome de uma vitória, em nome de um consenso, em nome de um projeto, eu acredito até que ele consiga engolir um negócio desse. Mas que ele é forte e está se viabilizando para ser esse nome, sim. Sim, ele é o grande líder do PT, né? Foi, pelo menos na parte da burocracia, é ele, né? O Camilo, ele tem a liderança política e o Guimarães tem essa liderança da máquina política, né? Da máquina partidária. Inclusive, uma fala do Conin, presidente do PT, lá em Brasília, ficou que até estratégico o Guimarães estar no Senado, porque já a direita, na visão do Conin, né, já está dando como certa a reeleição do Lula. Então eles vão concentrar forças na eleição para o Senado para tentar travar um quarto mandato do presidente Lula. É mais ou menos por aí? Esse é o plano. Ocupar o Senado. Né? Até porque interessa mais para a extrema-direita não deixar que um governo governe do que ela ter que governar, porque a gente viu o que acontece quando eles governaram. Não foi exitoso o governo da extrema-direita e da direita no Brasil, pelo menos nos últimos 6 anos que eles governaram, né? Temer e Bolsonaro. E já estamos indo para os finalmente. Já foi rápido hoje. Já sim, já está com 1 hora que a gente conversa aqui. Eu quero lembrar que essa semana, na quarta-feira, o deputado Léo Suricati deu o tchau da Assembleia Legislativa. Um suplente de deputado que durante 3 meses, pelo PSOL, assumiu a cadeira do deputado Renato Rosendo. Uma conquista popular, um jovem da periferia que ganhou a vida através da internet, que é muito julgado por pessoas que vieram da periferia, por uma pessoa da periferia chegar lá, mas eu louvo o mandato dele, que durante 3 meses conseguiu aprovar a PEC que permite a internet livre, né? As zonas... Zona Viva. Zona Verde? Zona Viva. Então, assim, foi uma passagem pequena, mas uma passagem que deixou uma marca de uma pessoa da periferia, do movimento popular que chegou lá na Assembleia. O Léo, ele fez 2 projetos muito importantes. O primeiro é colocar na Constituição Estadual que a internet é um direito básico. Então, isso é uma vitória enorme e
no último dia de mandato, o projeto Zona Viva de Cultura, que um projeto de indicação, que também passou baseado no projeto lá deles, no José Euclides, que é o conjunto habitacional que ele mora, do Zona Viva de Cultura, que é um equipamento muito interessante que tem lá, um container, onde tem cursos, cultura, então é muito importante o mandato do Léo, que é um cara que desperta muito ódio, né? Quando você vê alguém da periferia, alguém do povo lá ocupando o parlamento, ao invés das pessoas ficarem felizes, né? Ficam dizendo, olha, ele não é um homem branco, cis, da elite. Então, o ódio que o Léo causa nas pessoas ocupando aquele parlamento mostra que o lugar dele estar lá é lá mesmo, né? Que a presença dele é uma presença que incomoda o parlamento, porque ele é um sujeito do povo que entra e sai e vai morar lá no conjunto habitacional que ele continua morando e termina o mandato e continua a luta. Então acho que o mandato do Léo foi um mandato muito importante, sabe? Para mostrar que as pessoas comuns, as pessoas da periferia, elas podem ocupar o parlamento e o parlamento tem que ser renovado, não porque os deputados que estão lá sejam ruins, mas porque a renovação do parlamento é a própria renovação da sociedade. Não, deputado, senador não é emprego, é cargo público, e quanto mais você mudar esse cargo público e renovar essas pessoas, melhor para a sociedade. Esse ódio que o senhor está falando é o mesmo ódio, geralmente vindo da classe média podre, classe média podre que não aceita o filho do porteiro ascender à universidade, a ser um médico, não suporta uma empregada doméstica usar o elevador social ou viajar para a Disney. Exatamente. Viu? Que viva as oportunidades, viva as políticas sociais que permite essa ascensão, que permite que uma pessoa do povo consiga chegar lá, quando num passado não tão distante isso era quase impossível. Por isso que o projeto do Léo e a presença dele é justamente isso, porque na cabeça de alguém, não, isso é mais um que já deveria ter sido eliminado, né? Como ele diz mesmo, ele é um alvo, né? E um alvo que deixa de ser alvo e ocupa o parlamento, então é necessário que cada vez mais as pessoas ocupem o parlamento, né? Para que levem as suas ideias, para que levem a sua vivência para a decisão política. Não podemos ficar apenas ser tratado como público, como espectador, como alguém que está acompanhando as estrelas brilharem. O povo também pode ser estrela, né? Até porque o parlamento, a Assembleia, representa o povo. Isso. Que bom que o povo chega lá. Quando o povo chega lá, né? Quando o povo chega lá. E a Assembleia já foi muito mais elitista, hoje cada vez menos elitista, mas ainda é muito elitista, ao ponto de você ter um Léo e as pessoas, ao invés de comemorarem, ficam xingando o rapaz. Por quê? Porque ele é diferente. Porque ele é pobre, porque ele veio da pobreza. Ou então porque ele é igual demais, da periferia, né? Igual então, aos demais, né? Não suporta, né? Diz, Felipe. Não, o discurso final do Léo emociona demais, né? Você vê, de fato, uma pessoa como ele que ascendeu e ao mesmo tempo que você se sente feliz, você fica tão triste quando você vê algum tipo... Você coloca uma matéria do Léo, um projeto que foi aprovado por iniciativa dele e tal, você olha as críticas e você lamenta. Poxa, como existem pessoas que ainda bem que eu acho que ele não liga para isso, que desmotiva, né? Que derruba. Não procura nem saber o que foi que ele fez de produtividade nesses 3 meses. Como a gente estava falando aqui em off, para pouco tempo foi muita coisa. Foi uma passagem marcante. Eu acho que até o credencia para quem sabe quando é que a gente vai ter de novo. Ano que vem já. Sim. Se colocar como nome do pessoal, para a população. A gente não está fazendo campanha, a gente está só dizendo da importância de pessoas da periferia, pessoas que não teriam oportunidade hoje estão conseguindo chegar lá. Isso é muito importante. Isso é importante. Exatamente. Pronto? Perfeito. Por mim tá ótimo. Pois nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou pelas redes sociais, pelas rádios parceiras da rede ANC. Por favor, compartilhe o nosso conteúdo. A gente está no YouTube TV ANC, Spotify ANC Entrevista. E até nosso próximo encontro. Até a próxima. Até mais. Tchau, pessoal. pessoal. Tchau. Na próxima semana, próxima sexta. Tchau.